Muito bom dia a todos e todas. É um prazer super grande me reunir com vocês nesse período em que a gente acaba descobrindo outras formas de estar juntos, não fisicamente, mas pelas tecnologias. E o que eu preparei para esse encontro é uma conversa sobre um tema que a gente vem estudando já há um determinado período, desde 2010, que a gente vem estudando os temas do currículo e questões relativas ao desenvolvimento curricular. Então, eu nomeei como a nossa conversa como integração curricular, o trabalho com projetos e o desenvolvimento da autoria discente. Obviamente, quando a gente discute currículo, é sempre com dois propósitos muito grandes. O primeiro é, de algum modo, falar sobre programas de formação de professor, falar sobre princípios e propostas da formação do professor, no sentido de repertoriar esse profissional, de dar as condições, de criar condições para que esse profissional possa ampliar ainda mais, possa desenvolver ainda mais o seu conhecimento profissional e, assim, oportunizar melhor situações de aprendizagem aos seus alunos. Um outro propósito é justamente pensar em alternativas, pensar em ações, pensar em princípios e em propostas que balizam as práticas de ensinar e de aprender, seja matemática, português, enfim, qualquer disciplina. Nesse sentido, embora a minha formação seja matemática, a minha formação pós-graduada seja em educação matemática, e educação matemática é a área onde eu atuo, né, onde eu estudo, onde eu atuo, a fala de hoje ela não está específica para a matemática. Ela é uma fala para a gente que atua na educação, sejamos professores, sejamos coordenadores, sejamos estudantes de licenciatura ou de programa de pós-graduação. É uma fala sobre currículo que eu entendo que a gente possa aplicar e contextualizar qualquer disciplina escolar. Bem, então, nessa questão dos estudos do currículo, quando a gente, então, começa a estudar currículo e começa a entender como que o currículo está organizado, uma primeira questão que a gente traz é que o currículo das escolas, de um modo geral e situado em diversas localidades aí pelo nosso planeta, sempre se organiza de acordo com as disciplinas escolares, com diferentes disciplinas. Então, o nosso currículo, o currículo das escolas, aquele que comumente, né, acontece, ele é organizado em disciplinas, em matemática, em português, em geografia e, por ser organizado em disciplinas, também organiza o conhecimento, sistematiza o conhecimento e organiza esse conhecimento de acordo com as suas especialidades, alocando os conhecimentos, relacionando esses conhecimentos a cada uma dessas disciplinas. Desse modo, então, as crianças, os jovens e os adolescentes que passam por esse processo de aprendizagem, principalmente um processo escolarizado, eles são induzidos no mundo acadêmico, né, no mundo de conhecimento científico validado por uma determinada comunidade, do mesmo modo que são persuadidos a encontrar, a acumular, a gerir informações rudimentar proveniente dessas disciplinas do conhecimento. Então, do mesmo modo que essas disciplinas congrega determinados conhecimentos, aloca determinados conhecimentos, no âmbito delas, esses conhecimentos ganham uma especialidade e são esses conhecimentos que são ofertados em termos de conceitos, de ideias, de temas, de assuntos, de conteúdos para as nossas crianças, jovens, adolescentes e também para os adultos que frequentam os bancos escolares. Então, o mundo da escola começa e termina com as disciplinas do conhecimento e, de certo modo, essas disciplinas do conhecimento, o que elas fazem é acumular a elevada cultura acadêmica, né, que justamente reproduz, que mantém, que sanciona e que oportuniza, então, aos jovens, às crianças em situações de aprendizagem,
que oportuniza aí a formação escolar. Então, o currículo disciplinar, ele vai derivar da época histórica na qual o propósito da escola era quase que exclusivamente preparar os alunos, né, preparar os jovens e os adolescentes principalmente, a entrar no mundo erudito das universidades. Então, a escola, na verdade, ela era muito mais um trampolim para poder preparar esses jovens e para fazer com que eles se sentissem, aliás, para fazer com que esses jovens tivessem as condições de acessar a universidade. Obviamente que se a gente for no momento histórico, a gente sabe que se em um passado não tão distante a gente tinha poucas escolas, e essas poucas escolas, elas eram justamente para os filhos das famílias que tinham posses, que podiam, então, financiar os estudos dos filhos, ou por aqueles que eram apadrinhados, né, principalmente pelos monarcas, pelos reis, imagine, então, a quantidade de universidade, né? Então, o currículo organizado em disciplinas justamente vai surgir nesse momento aí, no sentido de dar maior qualidade, dar maior especialidade àquele conjunto de informações, aquele conjunto de ideias, de temas, de conceitos, de conhecimentos que vão preparar os jovens para poder acessar as universidades. E aí é claro que essa organização, ela começa a ganhar corpo à medida que a educação começa a se expandir, começa-se a ter escolas que, ao longo da história, vai tentando abarcar toda a sociedade. E aí o currículo, então, ele vai se fazendo presente nessa forma de se organizar em disciplinas desse modo. Então, no século XX, os ativistas sociais, eles defendiam que as escolas, inicialmente, bem no início do século XX, eles defendiam que as escolas deveriam e poderiam servir propósitos e interesses sociais mais amplos do que simplesmente preparar os jovens para acessar as universidades. Dentre tais propósitos, os mais importantes eram ou são considerados como contribuir para o crescimento e o desenvolvimento saudável dos jovens, o que a gente chama hoje de formação integral, de uma formação ampla, de uma formação progressista, né? De uma formação não baseada apenas na questão do desenvolvimento de habilidades cognitivas, então uma formação mais integral, que faça com que se compreenda que o sujeito está situado no contexto social, econômico, político, que esse sujeito é implicado por esses fenômenos e também acaba implicando esses fenômenos. E o segundo é promover as destrezas e as atitudes associadas justamente com o modo de vida democrático, né? Bem, o currículo, então, disciplinar, ele tem uma característica, né, de atender justamente à propriedade, os propósitos, os princípios do status quo educacional. E, de certo modo, vai estar apropriado para os propósitos mais abrangentes da escolarização. Então, o currículo disciplinar geralmente é imposto a nível nacional, justamente por aquela instância maior que organiza os sistemas escolares, né? No Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação. O currículo disciplinar, ou essa escola organizada no currículo disciplinar, tem resultados minuciosamente testados, justamente porque quando você pensa numa prescrição única, comum, para toda a população de um determinado país, isso facilita você a elaborar mecanismos de verificar se aquilo que foi proposto em termos de prescrição está sendo ou não trabalhado nas escolas, está sendo ou não, de certo modo, aprendido pelos alunos. E a gente tem aí, como exemplo, diversos instrumentos avaliativos em larga escala, sejam eles municipais, estaduais ou federais, que têm como propósito, né, principal justamente verificar
como é que está a aprendizagem dos alunos a partir de uma matriz de avaliação que tem como referência as prescrições curriculares. No entanto, por mais que a gente compreenda que esse currículo disciplinar ele é muito enrijecido, ele é quase que inflexível, o James Beam, ele considera que vai sempre haver um determinado espaço para que se crie oportunidade para explorar outras abordagens de organização curricular. Por que ele considera isso? Porque no entendimento dele, e provavelmente ele não conhece a realidade do Brasil, no entendimento dele, a organização disciplinar facilita justamente a organização do trabalho do professor, a organização do dia a dia da escola, no sentido de você planejar, né, antecipadamente e conseguir agendar antecipadamente o cumprimento de cada um daquele programa que foi posto, que foi colocado por aquela instância maior externa à escola. E aí, por estar muito bem organizado e agendado, na concepção do James Beam, o professor vai justamente conseguir contemplar aquele elenco de conteúdos, aquele elenco de propostas, e aí, em algum momento, vai sobrar um tempo para que o professor possa propor alguma atividade que busque romper com essa organização curricular. Obviamente que nós, que somos do campo da educação, o contexto no qual nós estamos inseridos, nos nossos municípios, nos nossos estados, no nosso país, a gente sabe que mesmo que o currículo esteja organizado de um modo disciplinar e, portanto, aparentemente dê a sensação de que a gente vai conseguir colocá-lo, vai conseguir realizá-lo, a gente sabe que a educação é um processo tão complexo que a gente, mesmo assim, a gente não vai colocar ele em prática. Mas, de qualquer modo, o autor, ele considera que sempre há uma brecha e que nessa brecha a gente consegue trabalhar uma outra possibilidade de organização disciplinar. Então, nessa concepção de haver uma flexibilização, o currículo, então, pode ser organizado durante esses períodos de flexibilização. E essa organização vai atender justamente a propósitos que transcendam o currículo acadêmico prescrito, portanto, o currículo acadêmico organizado em disciplinas. Propósitos esses que estão relacionados com a expansão da teoria e da prática da democracia no dia a dia das escolas, porque justamente nós que somos professores, e seja de diferentes níveis e modalidades, a gente sempre entende que, conforme o currículo disciplinar ele é organizado, ele acaba não atendendo, muitas vezes, as nossas expectativas enquanto professores e muito menos as expectativas dos nossos alunos, das nossas crianças, que, justamente, por estarmos todos nós inseridos num contexto social que passa por problemas econômicos, sociais, de saúde, principalmente agora nessa questão da pandemia, muitas vezes os currículos prescritos, eles acabam não concebendo essa realidade a qual nós estamos inseridos, na qual a escola está inserida. Bem, e com o envolvimento dos estudantes no currículo, que se apresenta como desafio à sua imaginação, que se relaciona às suas escolas com a vida real, que aprofunda e alarga a compreensão de si próprios e do seu mundo. Então, justamente, ao buscar uma flexibilização curricular, os professores têm como propósito, nós que atuamos na educação, temos como propósitos justamente atender a esses temas de interesse, a essas demandas que as crianças, que os jovens vivenciam no seu dia a dia e acabam trazendo as suas angústias, as suas expectativas, o seu desejo de melhor entendimento dessas questões para dentro da sala de aula. E claro que nós, professores sensibilizados com tudo isso, acabamos muitas vezes buscando uma brecha, né, por mais que seja enrijecido o currículo disciplinar, a gente busca uma brecha para poder propor algum tipo de atividade que contemple essa expectativa das crianças. Então, o currículo disciplinar, ele acaba sendo alvo de críticas
pois as disciplinas geralmente representam mais um fim, a questão do produto, a questão dos resultados, do que o meio, do que o processo. Geralmente, o currículo organizado em disciplinas, ele está preocupado com os resultados, né? Com a questão do produto, com as conclusões, com a finalização dos períodos letivos e o que ficou de aprendizagem das crianças. E poucas vezes ele está centrado no processo, no que acontece no decorrer, no que acontece justamente na ação. Quais são as descobertas, quais são as dificuldades, quais as necessidades de se repensar aquela organização, aquele planejamento, para que vá justamente implicar em resultados esperados. De certo modo, então, o currículo disciplinar, como a gente pode perceber, ele vai fragmentar o conhecimento justamente por entender que o conhecimento ele passa a ser tomado, passa a ser considerado a partir de especialidades que cada uma dessas disciplinas passa a representar. E aí, quais são, então, as alternativas para o currículo disciplinar, que é alvo de críticas, esse currículo no qual nós nos formamos, independente das nossas idades, né? E que a gente acaba ainda atuando sobre ele, seja lá na educação, nos anos iniciais, no Fundamental 2, médio ou ensino superior, a gente ainda acaba atuando, a nossa prática profissional é relativa a esse currículo. Bem, os autores do currículo, os autores que discutem propostas de flexibilização curricular, vão indicar duas alternativas como meios de você romper com essa lógica disciplinar. Uma é a interdisciplinaridade e a outra é a integração curricular. Eu não vou falar sobre interdisciplinaridade, que não é o foco aqui, pode ser tema de uma outra conversa, mas a gente, quando lê sobre esse tema, há autores que defendem que interdisciplinaridade e integração curricular são sinônimos. Trata-se da mesma proposta de organização curricular. São dois conceitos sinônimos. E há autores que entendem que são conceitos distintos, que cada um tem uma característica, tem uma especificidade e que, em algum momento, eles apresentam ideias diferentes. Mas a gente não vai se enveredar por essa discussão, pelo menos não nesse momento. Então, a nossa conversa aqui é sobre a integração curricular, ou seja, uma possibilidade que a gente tem para poder justamente romper com essa organização disciplinar. Essa organização que está centrada nos produtos, que tem como centro o professor, essa organização que fragmenta o conhecimento, né? Mas, inicialmente, o que a gente está entendendo por integração? Então, naquelas consultas rápidas que a gente faz para poder se situar, seja na internet ou nos dicionários, né, nos diferentes dicionários, a gente sempre vai encontrar algo no sentido de que a integração ela é uma incorporação, ou seja, é a ação de incorporar, de unir elementos num só grupo. E aí tem como sinônimos os conceitos ou as noções de reunião, de associação, de articulação e de inter-relação. Então, a ação de integrar é justamente a ação de incorporar, de unir, de reunir, de associar diferentes elementos, diferentes temas, diferentes assuntos, diferentes aspectos no mesmo só grupo de informação, de aspecto, de elementos. Então, é a ação de incorporar, é a ação da integração. Mas, na discussão das disciplinas escolares, na discussão no âmbito da educação, sobretudo a educação escolar, e no âmbito das discussões sobre currículo, a gente pode, então, ter uma primeira noção de que a integração curricular, ela é a ação de incorporar conhecimentos, ou temas, ou conceitos, ou conteúdos, seja lá como a gente queira chamar. Então, é a ação de incorporar conhecimentos de duas ou de mais disciplinas em uma mesma situação de aprendizagem.
O que eu chamo de situação de aprendizagem? É qualquer situação com finalidade pedagógica que tem como objetivo oportunizar as aprendizagens às crianças, jovens e adolescentes, né? Então, a ação de incorporar conhecimentos de 2 ou mais disciplinas em uma mesma situação de aprendizagem é o que a gente está chamando de integração curricular. Nesse sentido, nessa proposta de integração, o conhecimento passa a assumir uma importância e a propósitos imediatos. Por que propósitos imediatos? E aí já fazendo uma relação com a frase seguinte, né? É porque justamente pela integração curricular, esse modo de organizar o currículo, ele tem uma característica de contemplar quais são os temas de interesse, quais são os assuntos, quais são os problemas, quais são os focos que os nossos alunos trazem para a sala de aula e desejam se debruçar sobre eles. Por isso que é imediato nesse sentido, porque vai atender a uma demanda, a uma necessidade apresentada pelos nossos alunos no momento em que ele traz, naquele momento pedagógico que é apresentado ao professor. E os conceitos são formados e se relacionam com as necessidades a serem atendidas agora. Agora no sentido de ser, naquele momento, naquele tempo em que está ocorrendo aquela situação de aprendizagem. Nós que já somos professores, sabemos que as nossas crianças, elas trazem diferentes inquietações que vivenciam nas suas práticas sociais, que vivenciam na comunidade a qual a escola e a sua casa, a sua residência estão inseridos. E algumas vezes a gente procura contemplar esses temas de interesses, essas inquietações, mas outras vezes, até pela questão da própria organização do sistema escolar e pela rigidez que a organização disciplinar se apresenta, por mais que a gente se sensibilize, a gente é meio que forçado, seja consciente ou inconscientemente, a atender aquela organização curricular e, portanto, a gente acaba, às vezes, não contemplando esses desejos das crianças em se debruçar sobre determinado tema. E na integração curricular, justamente, acontece ao contrário, né? Bem, na integração curricular, os centros organizadores, portanto, os centros de interesses, aquilo que vai justamente ser o integrador são os problemas significativos ou temas que ligam o currículo escolar com o mundo em geral. Por que problemas significativos? É que eu não estou falando da teoria da aprendizagem significativa do David Ausubel, não é nesse sentido, embora tenha alguma relação, obviamente. Mas é significativo porque é algo que foi trazido pela criança e que para ela tem um significado, tem uma importância muito grande, porque por mais que para nós professores, por mais que para o currículo, para nós professores, seja algo simples e sem muita significância, para o currículo e para a criança é algo que é relevante, que é importante e, portanto, é significativo e precisa ser tomado como ponto de partida de uma situação de aprendizagem. Os centros organizadores servem como contexto para unificar o conhecimento, porque justamente a esse problema, como a gente vai ver em telas seguintes, a esse problema estão relacionados conceitos, conteúdos, ideias, situações de diferentes áreas do conhecimento e não apenas de uma única disciplina, não apenas de matemática, de português, de artes ou educação física. Mas há um problema demandado de uma situação cotidiana, de uma situação social das crianças, estão relacionados diferentes conceitos e esses conceitos estão alocados em diferentes disciplinas escolares. Veja que a gente sempre está voltando para o currículo disciplinar, né? Por mais que a gente teça uma crítica. E aí, para atender justamente a cada um desses conceitos que podem estar relacionados com esse problema central, a gente pode pensar num conjunto de atividades. E aí pode ser sequência didática, pode ser projeto, pode ser
uma sequência de atividades que não seja didática, enfim. O conhecimento, por sua vez, envolve-se conforme é aplicado instrumentalmente para explorar, para atender justamente esses centros organizadores. O currículo integrado, ele é organizado, então, desse modo, né? Em que o currículo e o conhecimento que este abarca são os mais acessíveis e mais significativos para os estudantes e, consequentemente, tendem a ajudá-los muito mais e a expandir e aprofundar a compreensão de si próprios e do seu mundo. Justamente porque no currículo integrador há uma preocupação muito grande de problematizar as práticas sociais, de problematizar as questões que os alunos, que as crianças se relacionam à luz do conhecimento validado cientificamente e academicamente. Então, é colocar a serviço da problematização e da compreensão, né, dessas questões sociais que o currículo vai ser organizado de um modo integrador. Então, na integração curricular, né, há uma crítica na organização disciplinar do currículo e as suas limitações. E a gente já viu, então, que o currículo disciplinar, ele tem limitações, a sua limitação é porque ele é organizado, né, em disciplinas, ele tem as suas especialidades, e a gente, por ser especialidade, ele acaba não tendo conexões com outras disciplinas, com outras áreas do conhecimento. Os conhecimentos são tratados no âmbito daquela determinada disciplina. A integração curricular, ela tem origem no início do século XX, mais precisamente na década de 1920, assim também como os temas, como o currículo, né, os estudos do currículo têm origem também nos anos 1920 nos Estados Unidos, mas a integração curricular tem como ponto de partida, né, tem como ponto de origem justamente os estudos do William Kilpatrick, que, embora os estudos deles não tenha como foco o propósito de conceituar ou de teorizar a integração curricular, ele acaba explorando o princípio, os objetivos da integração curricular sem fazer referência a esse tipo de organização, justamente porque o William Kilpatrick ele vai desenvolver todo um conjunto de trabalhos relacionados aos projetos como estratégia metodológica para se ensinar, para se trabalhar nas escolas, né? A ideia central está no movimento, então, emergente nos Estados Unidos e em outras sociedades da educação progressista. E o que seria, então, essa educação progressista que vai, então, influenciar a escola progressista? É aquela educação, é a escola, é o currículo que procura atender às necessidades dos jovens que frequentam as escolas, isso já nos anos 1920, e procura dar a esses jovens uma formação integral, que procura justamente promover pela educação processos democráticos, justamente por atender, por entender que essas crianças, que esses jovens, que esses adolescentes que frequentam as escolas, eles estão inseridos numa determinada comunidade que perpassa por determinados problemas sociais. No âmbito dos Estados Unidos, assim como no Brasil, lá nos anos 30 e 40, mais nos Estados Unidos nos anos 20, a questão do grande número de imigração, das pessoas que estavam nas regiões periféricas dos estados, passam a ir para os grandes centros, justamente em busca de oportunidade de melhores condições de vida, propiciada pela questão das grandes indústrias que estavam se instalando nessas regiões. E isso vai demandar, obviamente, uma abertura maior de escolas para justamente preparar a essas pessoas recém-chegadas dos campos a uma formação da mão de massa, a preparar para poder atender aos propósitos do mercado. E, obviamente, que a essa questão da massificação, né, vai surgir justamente a concepção tecnicista da educação.
E é justamente nos anos 50 e 60, a integração curricular, ela, se havia inicialmente, até os anos 30, anos 40, uma efervescência na discussão e na defesa da integração curricular, nos anos 50 e 60, justamente por a expansão da indústria, pela necessidade de se formar a mão de obra para trabalhar no comércio, na indústria, para alavancar a economia, vai surgir uma crítica, então, a essa formação progressista. E aí, essa crítica, justamente, ela é posta, ela é alimentada pelo movimento tecnicista em relação à educação. No entanto, a discussão sobre a necessidade de se flexibilizar o currículo, de se oportunizar uma formação integral às crianças, aos jovens e os adolescentes, e, portanto, possibilidades de flexibilizar o currículo, são retomadas nos anos 1980. E se a gente olha aqui para o Brasil, justamente a década de 1980 é um momento propício, né, para justamente se discutir não só essa questão da flexibilização curricular, mas outros temas relacionados à educação que para nós são muito caros, né? Justamente porque é um momento aí que finda todo um período de governabilidade pelos militares, e aí toda a sociedade na década de 80 está buscando uma renovação de todos os setores da sociedade, e a educação também está buscando renovação, né? Então, se chega muito forte nos anos 80, várias teorias, principalmente aquelas relacionadas à psicologia da educação, a questão da sociologia da educação. Para aqueles que atuam nos anos iniciais, é justamente nesse momento aí que os estudos da Emília Ferreiro começam a chegar no Brasil e vão impactar significativamente os modos de se ensinar a questão da alfabetização, e isso também vai se respingar na questão da matemática, principalmente quando a gente discute a questão da alfabetização matemática, do letramento matemático. As leituras sobre Paulo Freire, embora nunca tenham sido interrompidas, mas começa a ganhar novos sentidos, novas tonalidades, novos significados a partir dos anos 80, porque justamente é um momento propício para isso. Então, se discute também sobre novas possibilidades de organização curricular, e uma delas é justamente o currículo integrador. Portanto, aquele currículo que vai integrar diferentes áreas, conhecimentos de mais de duas disciplinas, de duas ou mais disciplinas. Gente, eu estou falando aqui para caramba, porque todo professor parece que passou 10 vezes na fila da fala, e aí, se vocês quiserem fazer alguma colocação, se de repente alguma coisa que eu falei aqui não ficou claro, por favor, me interrompam, tá bem? Seja por escrito, ou então abrindo aí o microfone, a Mari vai nos ajudar. Às vezes eu estou falando demais e pode ser que alguém não tenha compreendido alguma coisa. Maldição de professor, tá? E não vai melhorar, a gente não melhora, a gente fala mesmo. É assim mesmo. Bem, então, continuando então sobre a integração curricular, né? O James Bean, ele coloca 4 princípios aí para a integração curricular. A integração das experiências, ou seja, daquilo que as crianças vivenciam, daquilo que as crianças fazem, agem, né? Sofrem ou provocam, e é isso que acontece, o que essas experiências, elas estão situadas no contexto social. Então, tem também aí como princípio a integração social. Agora, essa integração social, eu estou falando aqui desde o início do contexto da criança, das vivências da criança, da comunidade escolar. Quando a gente fala da integração social, é importante que esse contexto social não seja entendido apenas como aquele contexto local, onde de fato a criança está inserida, mas há um contexto mais amplo. Então, por mais que eu esteja nesse determinado bairro dessa cidade, eu estou inserido nesse determinado estado, nessa determinada zona social, eu estou inserido nesse país, nesse continente que perpassa por essas situações, por esses problemas, por esse contexto e assim por diante. Então,
É importante contemplar, obviamente, que é fundamental contemplar o contexto social local, mas é importante também expandir esse contexto social para um social mais global. Então, partir do local para poder compreender o global. É um conceito discutido também em currículo, também na questão da filosofia da educação, que é a questão da glocalização, né? Então, quem está me ouvindo agora, quem está conosco aqui, estuda, por exemplo, modelagem matemática, ou então a questão sociopolítica da educação, acaba se esbarrando com esse conceito de localização, diferente de globalização, né? Na globalização, a gente parte do maior para poder compreender o menor. E a questão da localização é ao contrário disso. Um terceiro princípio é a integração do conhecimento. Ou seja, o conhecimento ele está posto, né? O conhecimento ele não pertence a uma determinada disciplina, mas ele foi em algum momento sistematizado e organizado de modo disciplinar, e aí a gente precisa fazer essa interação entre os conhecimentos. E a integração com uma concepção curricular. Então, são esses 4 princípios para a integração curricular colocada pelo James Bean. O James Bean é um dos autores, né, que representa, é um dos autores que tem estudado, que contribuiu para a teorização, para a compreensão do conceito de integração curricular. Então, a integração curricular, ela estaria... Só um segundinho. Ela estaria relacionada à epistemologia das disciplinas escolares, especialmente ao ensino médio e ensino fundamental. Então, quando eu estou falando de integração curricular, eu estou falando de disciplinas escolares, do modo como as disciplinas escolares são organizadas. Disciplina escolar, a gente sabe que até um determinado momento, principalmente até final dos anos 90, a gente chamava muito de matéria, né? Então, quem estudou aí nos anos 80, anos 90, falava, tal dia vai ser a matéria de matemática, matéria de história. Então, a integração curricular relaciona-se a essa organização de disciplinas no âmbito da educação básica. Obviamente que seja especialmente no ensino médio fundamental, mas a forma de organizar as disciplinas no âmbito do ensino superior também se adequa aqui, né? Porque por mais que a gente faça um curso de pedagogia, por exemplo, você vai ter a disciplina de currículo, a disciplina de avaliação, a disciplina de história da educação, a disciplina de metodologia de matemática, a disciplina de metodologia de português, por exemplo, e assim por diante. Então, está organizado em disciplinas. As disciplinas escolares e as disciplinas científicas são instâncias distintas de conhecimento. Não são simples vulgarizações das disciplinas científicas ou das disciplinas de referência. Então, a gente está aqui discutindo sobre disciplina escolar. Tem uma outra questão que é a disciplina científica, o que a gente chama de área do conhecimento, ciência de referência. Então, integração curricular não faz referência a essa disciplina científica, mas aquelas disciplinas que organizam a educação escolar, digamos assim. Na integração curricular, a preocupação não está em reunificar um conhecimento científico que foi fragmentado em um determinado momento. Então, a gente não quer reunificar na integração curricular, mas integrar, incorporar, relacionar o conhecimento escolar e, por meio deste conhecimento, aumentar as possibilidades para a integração pessoal e social por meio da organização do currículo em torno de problemas e questões significantes. Significantes para quem? Para as crianças. Significantes para aqueles que estão no processo de aprendizagem e também para nós enquanto professores. Na integração curricular, os centros de interesse estão relacionados com a psicologia do desenvolvimento cognitivo, o que se justifica nas disciplinas escolares, porque justamente é a psicologia cognitiva, né, do desenvolvimento, que vai
que vai discutir quais são as condições que as crianças têm de aprendizagem, os estágios que as crianças têm de aprendizagem, como que as crianças aprendem, como que as crianças processam informação e como que as atividades poderiam ser organizadas para que as crianças possam articular aquilo que a gente chama de nova informação com outros conhecimentos que elas já adquiriram ao longo de sua trajetória escolar, ao longo de suas experiências aí em contexto social. É a psicologia quem nos ajuda a compreender esse processo. Então, na integração curricular, segundo a concepção progressista, também há uma preocupação com a resolução de problemas circunscritos à sala de aula. Então, todos esses problemas que são sociais, que são de interesse das crianças e que o currículo pode abarcar, eles são tratados no âmbito de situações de aprendizagem em sala de aula. Eles não são discutidos, por exemplo, num congresso científico, eles não são discutidos com o propósito de se criar uma teoria sobre eles. Isso daí seria para o campo das disciplinas científicas. Eles são tratados à luz dos processos escolares. Portanto, na integração curricular, a resolução de problemas, ela está circunscrita às situações de sala de aula, né? Aquelas situações que são planejadas, estudadas e coordenadas por nós, professores. Em relação ao currículo disciplinar, a experiência e o conhecimento, eles são tratados como uma espécie de capital para a acumulação e a ornamentação cultural. O conhecimento é dispensado com a ideia de que se deve ser preservado para o uso futuro, para ser novamente dado ou em forma de respostas de testes ou revelado quando a ocasião o sugere. O currículo disciplinar, ele é organizado em torno do conhecimento produzido e armazenado pela humanidade. E é justamente ao compreender esse conhecimento que é produzido e armazenado pela humanidade que se tem a sensação de que ele é uma espécie de um capital dessa humanidade. E, como tal, ele precisa ser passado às novas gerações. E esse conhecimento, por ser produzido e armazenado pela humanidade, a gente sabe que boa parte dele, nós já temos boa experiência, seja como professores ou como alunos, boa parte desse conhecimento não tem a mínima relação com aquilo que de fato incomoda, implica as questões sociais às quais as nossas crianças, os nossos alunos estão envolvidos. A gente aqui não está dizendo que não são importantes, não é isso. Mas eles pouco se articulam com as experiências reais que as nossas crianças estão inseridas e vivenciando. O currículo disciplinar ele é, então, centrado em conteúdos. As finalidades da educação é fazer com que a criança aprenda os conteúdos. Basta a gente olhar. Para quem está discordando, olha para os currículos prescritos do seu município, do seu estado, do seu país, e você vai ver que privilegia-se apenas conteúdos, né? O grande privilégio é a questão de conteúdos, é aprender conteúdo. Se a gente fosse discutir avaliação, isso ficaria muito mais latente, muito mais evidente. Quando a gente, então, olha para as organizações aí das avaliações externas, elas estão justamente querendo mapear a questão dos conteúdos. Ele é um currículo técnico linear, questão da organização linear, né? É uma outra discussão sobre currículo, mas a questão de acúmulo, de sequenciamento, de pré-requisitos, tudo isso daí em função do currículo linear. O currículo e a escola como tradição, como concepção tradicional, justamente a concepção tradicional assentada lá naquele movimento tecnicista que surge nos Estados Unidos, inclui quase apenas o conhecimento que reflete os interesses das elites sociais e acadêmicas da alta cultura, porque justamente ao tratar daquele conhecimento que foi acumulado culturalmente, historicamente pela humanidade e tratá-lo como capital, passa-se então a privilegiar um determinado conjunto de conhecimentos que é relevante para uma determinada
elite social e acadêmica. Porque quem desenhou, em algum momento, aquele conjunto de conteúdos e disse que aquilo era relevante para ser trabalhado, foi uma determinada elite acadêmica, né, que pensou sobre aquilo. Se a gente pensa em matemática, então, quem é professor de matemática, para pensar há quantos anos se ensina esses conteúdos que a gente aprende hoje, e quem foi que disse que esses conteúdos são importantes serem trabalhados? Ou seja, quem foi que disse que precisa ensinar função no ensino médio? Que é importante ensinar função no ensino médio? Que precisa ser ensinado função no ensino médio? Claro que nós incorporamos esse discurso e nós que somos professores também entendemos. Mas a questão é a origem disso. Quem foi que desenhou, quem foi que organizou, quem determinou que isso era importante? Isso não fomos nós, professores, neste momento agora, isso não é uma questão que se demanda pelos nossos alunos, mas é algo que foi construído historicamente, que foi determinado por uma cultura e por uma elite acadêmica. Então, o currículo disciplinar, ele é centrado no desenvolvimento de conceitos. Ele é pautado na lógica dos objetivos educacionais do tipo cognitivos. E, justamente, esses objetivos dos tipos cognitivos vão priorizar o desenvolvimento de capacidades cognitivas. E aí, quando a gente olha alguns objetivos ou algumas habilidades ou algumas expectativas de aprendizagens presentes nos currículos prescritos, ou então até mesmo nos nossos planos de aula, aparecem muito os verbos raciocinar, identificar, conhecer, comparar. Poucas vezes aparece problematizar, discutir, né? Geralmente são verbos que sinalizam aí uma determinada competência, um determinado conteúdo cognitivo. Aborda a estrutura, a organização, a sistematização da disciplina, organiza o conhecimento na lógica espiral, no sentido de que, se ao longo de um ano a sua organização é técnica e linear, ao passar dos períodos letivos, ele assume uma lógica espiral. Então, a gente aprende um conteúdo agora, nesse período letivo, no próximo esse conteúdo ele é alargado, e aí no próximo eu vou ampliar cada vez mais, mas sempre é aquele conteúdo. Então, se eu aprendi números e operações no primeiro ano, eu tive esse foco, essa abordagem de complexidade, e no segundo ano eu amplio, no terceiro ano eu amplio ainda mais e assim por diante, sem fazer nunca conexão com outros blocos de conteúdos, com outras unidades temáticas. O currículo disciplinar, ele é elaborado por especialistas. E esses especialistas são técnicos ou são profissionais da educação e de políticas públicas e também são elaborados pelos professores, especialmente os currículos prescritos, quando alguns poucos dos professores são convidados a participar do movimento de discussão de proposição desses currículos. Em contrapartida, o currículo integrador, ele é organizado como um rizoma. Quem é da biologia, das ciências naturais, vai entender muito bem o que eu estou falando, né? Aquela questão da raiz de uma determinada planta que vai se criando diversas ramificações. Para nós da matemática, uma analogia assim, mais ou menos, para poder só se situar um pouco melhor, a questão dos fractais, né? Então, o currículo como rizoma, ou seja, o currículo como uma rede de significados. Então, rompe-se com a ideia de linearidade, rompe-se com a ideia da ideia de espiral e parte para uma ideia de rede de significados. O currículo é organizado em torno de questões pessoais e sociais. Questões pessoais que podem ser individuais de cada aluno ou podem ser questões pessoais e sociais que, de certo modo, representam aquele grupo de alunos. Considere a experiência de vida dos alunos, ele é planificado de modo colaborativo, ou seja, ele é colocado em ação, ele é realizado de modo colaborativo entre professores e principalmente entre professores e alunos. Ele é posto em ação por professores e estudantes conjuntamente. O currículo integrado, ele é comprometido com a integração do conhecimento.
ele está assentado numa perspectiva de currículo e de escola crítica, justamente por compreender, por acolher as questões, os problemas, as experiências de vida dos alunos, né, e tratar essas questões à luz do conhecimento escolar. E a finalidade da educação, ao invés de ser aprender conteúdos, é justamente a formação integral dos sujeitos, é a formação integral das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos adultos que frequentam as escolas e também outras organizações de aprendizagem que não sejam escolar. O currículo integrador compreende o desenvolvimento gradual da complexidade do conhecimento. O que seria essa complexidade do conhecimento? A gente sabe que as nossas crianças e os nossos alunos, eles apresentam idades variadas, né? Por mais que a gente tente reunir numa mesma sala de aula crianças que estão em idades próximas, elas ainda têm idades variadas. Essas crianças fazem parte de grupos distintos, seja de grupos religiosos, de grupos culturais, né? São de grupos distintos. Vivenciam experiências diversas e acessam conhecimentos diferentes. E aí, justamente por contemplar essa variedade de aspectos, acaba tendo aí uma complexidade desse conhecimento. Vejamos bem, idades diferentes, então, portanto, experiências diferentes, grupos distintos, portanto, tem valores, né, tem significados, tem sentidos, tem concepções, tem crenças diferentes. Vivenciam experiências diversas e acessam conhecimentos diferentes. Então, há uma complexidade quando a gente procura atender, nem que seja minimamente possível, essa variedade aí. Concepção de conhecimento progressivo, ou seja, reconhece o papel da escola na produção de uma sociedade menos desigual, na democratização da sociedade e na democratização dos conhecimentos. Valoriza metodologias ativas, seja elas quais forem, metodologias participativas, estratégias metodológicas que sejam participativas. Incorpora aspectos da realidade social mais ampla, aquilo que eu já falei anteriormente, não só a realidade local, mas a realidade mais ampla, e ele também é elaborado por especialistas, especialmente profissionais de educação e políticas públicas, e por professores, seja aquele currículo no âmbito de uma instância maior, quando os professores têm a oportunidade de participar, sejam aqueles elaborados no interior das escolas, aí esse sim, de fato, que os professores têm mais acesso, têm mais participação na sua elaboração. Bem, então a gente conversou um pouquinho sobre currículo integrador, no sentido de conceituar o currículo, né? O que seria, então, o currículo integrador? E a pergunta que talvez vocês estejam me fazendo, ou então que eu provoco para a gente poder pensar como conceber um currículo integrador, né? Como que a gente coloca em prática, como que a gente faz acontecer o currículo integrador? Então, eu sempre falo que eu particularmente, Januário, eu vejo 3 modos de fazer acontecer o currículo integrador, ou seja, 3 modos de propor situações de aprendizagem integradora. Uma primeira possibilidade, que eu falo que é integração entre aspas, é justamente quando a gente olha para a mesma disciplina, por exemplo, para a matemática, e eu procuro, numa mesma situação de aprendizagem, integrar conteúdos de diferentes unidades temáticas. Então, se a gente olhar aqui para a tela, eu tenho diversas aí expectativas de aprendizagem que a gente poderia entender como objetivos. Eu estou retirando essas expectativas, perdão, de um material chamado Caderno de Apoio à Aprendizagem, do 4º ano da Rede Municipal de São Paulo, que foi distribuído
de 2010 a 2014. Então, lá na unidade 5 desse caderno, é apresentada uma sequência didática, e nessa sequência didática se contempla esse conjunto de expectativas de aprendizagem. Nós não temos tempo aqui, mas vocês devem ter batido o olho e devem ter observado que nessas diferentes expectativas de aprendizagem estão relacionadas, estão incorporados diferentes, pelo menos 3 unidades temáticas diferentes. Aliás, 4. Nessa sequência didática eu estou integrando a unidade de números, de operações, de grandezas e medidas e de espaço e forma. Então, perceba que na mesma unidade, na mesma sequência didática, na mesma situação de aprendizagem, eu estou integrando conteúdos de diferentes unidades temáticas, números, operações, grandezas e medidas e espaço e forma. Quem não é da matemática, eu peço desculpas, mas eu não saberia exemplificar, por exemplo, com geometria, tá? Aliás, com geografia ou com história ou com língua portuguesa. Mas é só para ilustrar aqui, né? Estou ilustrando e com certeza vocês estão fazendo agora uma relação mental aí com aquelas áreas que vocês são especialistas. Então, veja que é possível a gente fazer uma integração. E aí eu estou chamando de integração entre aspas, por quê? Porque se a gente for pegar a definição, o conceito de integração, ele diz que precisa ser de 2 ou mais disciplinas. E aqui eu estou trazendo de uma única disciplina. Por que eu trago? Porque eu sou professor, eu já trabalhei na educação básica, e eu sei, porque eu também tenho colegas que estão atuando, trabalho com formação de professores, e eu sei que por mais que a gente tenha boa vontade, por mais que a gente queira, em alguns momentos, a própria organização escolar, o próprio sistema como está posto, ele se mostra como impeditivo da gente fazer uma atividade que integre conhecimentos de diferentes disciplinas. E aí, um primeiro exercício para nós é fazer a integração entre diferentes unidades temáticas daquela mesma disciplina. Obviamente que naquele mesmo ano letivo. Então, é um primeiro exercício para que a gente consiga fazer a integração curricular. E mesmo porque, por mais que a gente tenha vontade de trabalhar, a gente, a nossa formação, ela nos deu um conhecimento especializado, no meu caso, em matemática. E aí, se eu quero fazer uma integração com geometria, aliás, com geografia, eu vou ter que estudar geografia, porque integrar não é simplesmente pegar objetivos e pegar alguns problemas que discutem aspectos da geografia e colocar para os alunos. Não é só isso. Eu preciso tratar conceitualmente, eu preciso fazer uma discussão conceitual, dar conta de atender de fato aquelas habilidades. E no meu exemplo aqui, se eu for fazer uma integração com geografia, eu vou ter que estudar aqueles conteúdos relativos àquela habilidade que eu selecionei, aquele objetivo que eu selecionei. Estudar para que eu dê conta de tratar com qualidade aquele conteúdo. Do mesmo modo, é um professor de história que queira fazer uma atividade integradora com matemática lá no 7º ano, por exemplo. O professor de história, ele é especialista em história, ele estudou história, ele não estudou matemática. Mas, se ele se propõe a fazer uma atividade integradora, ele vai ter que estudar aqueles conteúdos matemáticos para poder trabalhar com seus alunos, para poder tratá-los conceitualmente, para poder esclarecer possíveis dúvidas que os seus alunos tenham, para poder pensar em situações de intervenção no sentido de criar condições para que se avance nas aprendizagens. Então, não é simplesmente querer, precisa-se estudar. E aí, como um primeiro exercício, eu entendo que a gente poderia fazer uma integração numa mesma disciplina. Repito, é um entendimento muito particular meu, a gente não vai encontrar essa proposta em materiais colocados aí sobre integração curricular.
A segunda possibilidade, aí sim, é a integração baseada na lógica de mais de uma disciplina. Nesse caso aqui, eu selecionei duas habilidades da BNCC, aliás, do currículo mineiro, do currículo referência de Minas Gerais, e percebam que a primeira habilidade é de ciências, lá para o terceiro ano, e a segunda habilidade é de matemática. Então, quando eu olho para essas duas habilidades, eu percebo que há conteúdos, que há situações, que há ideias, que há temas, que há discussões que possam ser, que integram essas duas disciplinas escolares. E aí, a partir disso, eu vou pensar num conjunto de atividades que tratem de levar os alunos a desenvolver tanto a habilidade de ciências quanto a habilidade de matemática, numa mesma sequência didática, de modo integrado, articulado. Um segundo exemplo é eu pegar aí, também lá no terceiro ano, essa primeira habilidade que é de geografia e fazer uma integração, pensar em atividades que integrem com essas duas outras habilidades de matemática. Então, essas duas de matemática, elas são de espaço e forma, mais de forma, né, do que de espaço, e a primeira é lá da geografia. Eu não saberia dizer qual é a unidade temática de geografia, como eu falei, não é a minha especialidade, mas vejam que há aí temas, situações, conceitos naturalmente integradores. E eu poderia, na condição de professor, pensar numa atividade que levem os alunos a, de fato, a desenvolver essas habilidades de forma integradora. Quando eu falo pensar numa atividade, eu posso selecionar atividades do livro didático, fazer criações a partir dessas atividades, fazer adaptações. Eu posso conversar com o professor de geografia. Se eu sou professor dos anos iniciais, eu procuraria um professor de geografia do Fundamental 2, para que juntos a gente pudesse pensar em atividades, para que juntos ele pudesse analisar as minhas atividades que eu elaborei, para fazer correções, para fazer indicações do que precisa ser ampliado, para ver se de fato eu consigo contemplar esse conhecimento. Ou então eu posso conversar com o meu colega que também dá aula, se eu dou aula no terceiro ano A, e o meu colega no terceiro ano B, eu gosto mais de matemática, entendo mais de matemática, o meu colega gosta mais de geografia, entende mais de geografia, a gente faz um planejamento conjunto, cria uma sequência didática conjunto, porque justamente a integração curricular, ela requer essa dinâmica, né, de articulação também de trabalho conjunto. Veja que no primeiro e no segundo exemplo, ainda não aparece a questão dos temas, das discussões trazidas pelas crianças, que é justamente a terceira possibilidade, que é baseada na demanda social. Então, nessa terceira possibilidade, que vai justamente contemplar questões trazidas pelas crianças, primeiro eu parto de um tema. E esse tema, que é o centro de interesse, é o foco do estudo, ele geralmente vai ser demandado pelas crianças. Agora, claro que quem está lá no primeiro ano, no segundo, no terceiro ano, ou talvez na educação infantil, às vezes as crianças elas não têm maturidade para expressar um tema que tem interesse de pesquisar. Pode ser que não tenha essa maturidade. E aí, obviamente, que o professor, ao perceber nas vivências, nas conversas, nas exposições, o professor percebe um tema que poderia ser explorado, um tema que é de interesse, que embora não tenha sido verbalizado, mas ele percebe que é de interesse, e aí ele procura sistematizar. Vejam que a esse tema se relacionam diferentes conceitos, e esses conceitos, eles podem ser tratados à luz das especialidades das diferentes disciplinas. E para eu poder, então, tratar cada um desses conceitos, eu penso em uma atividade ou em um conjunto de atividades para poder dar conta desse conceito. E quando a gente olha para esse conjunto de atividades, obviamente que eu estou dando condições de tratar desse tema.
Então, veja que há uma diferença das duas possibilidades anteriores. As duas possibilidades anteriores ainda estão centradas na figura do professor. E nesta terceira possibilidade, que é da demanda social, ela está centrada nos temas de interesse dos alunos. Então, um exemplo aqui trazido no texto de James Bean, que eu já compartilhei com vocês, ele vai trazer 3 exemplos de situações. O primeiro é o tema vida no futuro. E aí, vida no futuro está relacionado aos conceitos de vida pessoal, da pessoa, das fases da vida pessoal, no conceito de população, de tecnologia, de estilos de vida, de comunidade. E a cada um desses conceitos, outras noções, outros conceitos que vão sendo relacionados, e aí você percebe que fica desenhada uma rede, né? A gente olha aí para uma rede, para uma teia, para um rizoma, como a gente fala lá na biologia. E justamente um rizoma, e quando a gente se depara com um conjunto de atividades que vai atender cada um desses temas, desses conceitos, a gente tem aí um conhecimento como uma rede de significados. Um segundo exemplo é o conflito de violência, e basta a gente assistir aos telejornais que a gente vê que a violência ela é um tema emergente da sociedade, é um tema não emergente, na verdade, ele é um tema presente na nossa sociedade, seja a violência doméstica, seja a violência contra a criança, contra a mulher, contra os negros, contra os gays, contra os grupos religiosos, tem a violência física, a violência verbal, a violência sexual, a violência psicológica, enfim. Vejam que ao tema violência eu posso agregar, eu posso reunir, associar vários outros conceitos relativos à violência. E para cada um desses conceitos eu posso pensar num conjunto de atividades para dar conta de tratar desses temas. E, obviamente, que quando eu penso nessas atividades, eu vou demandar conhecimento das diferentes áreas do conhecimento. E, por fim, o tema dinheiro. Eu não vou ficar me prolongando, porque eu sei que dinheiro é um problema bastante sério, principalmente nos dias de hoje, né? Mas, brincadeiras à parte, uma outra possibilidade também de abordagem lá com as crianças, que pode ser de demanda social. Então, quando a gente pensa no trabalho com a integração curricular, eu preciso pensar em modalidades organizativas para que essa integração curricular ela possa, de fato, acontecer, para que eu possa pensar numa atividade integradora. Então, quais são as modalidades organizativas do currículo integrador? Então, naquelas duas lógicas, naquelas duas possibilidades iniciais, quais seja a integração na própria disciplina, que eu chamei de integração entre aspas, e a integração entre disciplinas, a gente tem aí sequências didáticas e projetos demandados pelos professores. Então, o professor, ele mesmo elabora, ele mesmo cria, ou ele adapta uma sequência didática para atender às habilidades propostas nas diferentes unidades temáticas da mesma disciplina, ou 2 ou mais habilidades de disciplinas diferentes, ou o professor mesmo, ele pensa num projeto, ele idealiza um projeto, ele pensa no tema e propõe às suas crianças, né? Aí você vai falar assim, Januário, então eu já fiz isso. Ou então, já fizeram isso quando eu era aluno. Possivelmente sim, mas talvez, quando a gente já fez isso, por mais que eu tenha feito um projeto, eu privilegiei nesse projeto uma determinada área do conhecimento. Então, se eu fui professor de matemática e eu propus o projeto Copa, e eu tenho certeza que muitos de nós professores já fez o projeto Copa do Mundo aí com as crianças, a gente deu um tratamento de matemática para esse projeto. Ou eu dei um tratamento de história, ou eu dei um tratamento de língua portuguesa. Eu não dei um tratamento integrador, né? Eu privilegiei uma disciplina para tratar esse projeto. Ok, não tem problema, a gente não está aqui para poder criticar, e, de certo modo, foi uma atividade interessante, foi significativa, os alunos se envolveram, ok. Mas não é essa ideia de integração curricular, ela precisa acontecer, de fato, com outras disciplinas.
E na integração baseada na demanda social, são projetos demandados pelos alunos, projetos nos quais os temas são demandados pelos alunos, demandado pelas crianças ou pelos alunos. Aí você deve falar assim, mas Januário, eu trabalho lá no meu 9º ano e são 30 alunos. Se cada aluno trouxer um problema, eu não tenho condições de coordenar, de orientar, de tratar, de cuidar de 30 projetos. É de fato, nós somos seres humanos e a gente também não faz isso. Eu jamais, imagina, é loucura. O que, que a gente vai fazer então? A gente vai tentar criar categorias, tentar reunir temas de interesse que tenham afinidade, para poder reduzir de 30, por exemplo, para 5, 6 grupos. E aí fica mais possível. Então, o trabalho com grupos nessa modalidade é muito interessante, primeiro porque existe uma questão aí das relações sociais, né, das relações afetivas entre os próprios alunos, e o grupo ele é propício para isso, e também para facilitar o trabalho do professor, porque ao invés de coordenar 30 projetos, fica muito mais fácil você coordenar e orientar 5 ou 6 projetos. E aí, justamente por falar em projetos, eu gostaria agora de partir para a discussão do projeto como modalidade organizativa do desenvolvimento curricular integrador, né? E aí, quando a gente pensa em projeto, existe uma diferença daquele projeto que é centrado em disciplinas, que é centrado em conteúdos, e dos projetos que têm problemas transdisciplinares, portanto, o projeto centrado na integração curricular. Eu não vou ler todos, depois eu vou compartilhar com vocês esse slide, mas a gente sabe que lá no projeto centrado na disciplina escolar, no meu lado esquerdo aí, são conceitos das disciplinas. Então, eu tenho os conceitos, os temas, os conteúdos de cada disciplina, eles são abordados nesses projetos. E no currículo integrador, a gente tem temas ou problemas. Então, o foco de interesse no disciplinar está nos conteúdos, e o foco de interesse no integrador está em temas ou problemas. No disciplinar, eu tenho objetivos e metas curriculares a cumprir. No integrador, eu tenho perguntas, eu tenho pesquisa, eu tenho investigação a ser desenvolvida. No disciplinar, eu tenho um conhecimento canônico ou estandartizado, né? Organizado. E aqui eu tenho um conhecimento construído. As unidades centradas em conceitos disciplinares, no currículo disciplinar, e aqui nós temos unidades centradas em temas ou em problemas sociais, na maioria de suas vezes, problemas esses trazidos da demanda social dos alunos. No currículo disciplinar, se privilegia o estudo individual, e você também tem as lições, você tem os livros, né, da escola, está centrado na escola, o conhecimento tem sentido por si mesmo, então você aprende para poder se aprofundar cada vez mais naquele tema, para ter condições de aprender aquele tema com maior complexidade. Você tem avaliações mediante instrumentos avaliativos, principalmente provas e exames, e está centrada no professor como especialista, como aquele que representa aquele conjunto de conhecimentos. No currículo integrador, você tem fontes diversas para consulta, e não apenas o livro, mas revistas, jornais, blogs, enfim, fontes confiáveis, obviamente, né? A gente sabe que agora vive uma pandemia de fake news. Ao invés de um estudo individual, os estudos são em pequenos grupos que trabalham por projetos, por temas, por interesse. Ele é centrado no mundo real e na comunidade a qual a criança está inserida, e também numa comunidade um pouco maior. O conhecimento tem em função da pesquisa, em função da investigação. A avaliação é mediante portfólios ou outros instrumentos que melhor identificam as aprendizagens no processo, e o professor como facilitador, como organizador, como coordenador, como mediador. Eu particularmente gosto muito da ideia de coordenador.
Então, projetos e outras estratégias de ensino, elas vão além dos limites curriculares, tanto das áreas quanto dos conteúdos, implicam a realização de atividades práticas, aquelas as crianças estão inseridas, de fato, se envolvem, se engajam. Os temas selecionados são apropriados aos interesses e ao estado do desenvolvimento dos estudantes, sejam os temas selecionados a partir das demandas sociais, sejam aqueles que os professores podem propor mediante ao conhecimento que os professores têm da comunidade. Podem ser realizadas experiências de primeira mão, como, por exemplo, visitas, presença de convidados na sala de aula, entre outros, né? Então, é muito interessante, quem vai propor um trabalho como esse, quando a escola voltar ao normal, fazer uma visita com as crianças à comunidade onde a escola está inserida, para, de repente, questionar as crianças, fazê-las perceber determinados aspectos que elas não tinham percebido, ou então você, enquanto professor, enxergar alguns aspectos que antes não tinha enxergado, e pela fala das crianças, você passa a enxergar. Aquele córrego que, de repente, transborda quando chove, e ao transbordar traz muito lixo para as ruas, para as casas que estão mais próximas ao córrego. Isso causa pandemia de ratos, por exemplo, que vai trazer doenças, que vai sobrecarregar o sistema de educação local, aquele posto de saúde que não tem condições médicas, que não tem médico para atender, a questão da violência. Então, pode-se discutir a necessidade de um posto policial, então de uma representatividade para poder pensar em questões que tragam segurança, enfim. É justamente a uma visita técnica à comunidade que vão surgir esses temas que podem ser tratados no projeto. Já falei da questão das realizações, né? Deve ser feita algum tipo de pesquisa, algum tipo de investigação, seja pesquisa bibliográfica ou pesquisa de campo, né? Entrevista, talvez, com alguns moradores, com sujeitos, com representantes da administração local. Necessita-se trabalhar estratégias de busca, de ordenação e estudo de diferentes fontes de informação, então não apenas localizar informações nos livros didáticos, mas em outras fontes, jornais, revistas, sites de confiança. Implicam atividades individuais, grupais e de classe, e em relação com as diferentes habilidades e conceitos que são aprendidos. Então, por mais que a gente proponha que seja feito em grupo, a gente sabe que ali no grupo precisa ser dividido algumas demandas. Uma pessoa registra, o outro faz a entrevista, o outro pensa nas perguntas, o outro visita determinado questão, o outro faz uma pesquisa, coleta informações em revistas e jornais, depois todo mundo reúne aquele conjunto de dados para poder se discutir, tomar uma decisão e dar seguimento em relação àquilo. Então, primeira caracterização de um projeto, né? Parte-se de um tema ou de um problema negociado com a turma, inicia-se um processo de pesquisa em seguida. Então, a primeira coisa é um tema ser negociado com a turma. Como eu falei para vocês, uma turma de 30 alunos, não tem como a gente atender 30 problemas. Então, eu preciso organizar, pelo menos aí em grupos, para que eu possa reduzir para 5 ou 6. E ao reduzir para 5 ou 6 temas, portanto, 5 ou 6 grupos, precisa-se de uma negociação. De uma negociação que, de certo modo, todos os 30 alunos se sintam contemplados. Inicia-se, então, um processo de pesquisa, de levantamento, né, de seleção de fontes de informação, estabelece-se critérios de ordenação e interpretação dessas fontes, recolhe-se novas dúvidas, novas perguntas, novas questões que precisam ser respondidas ou que surgiram durante o processo de discussão e de busca de informações, estabelecem-se relações com outros problemas, com outras questões, inclusive mais abrangentes, não apenas locais. Representa-se o processo de elaboração do conhecimento que foi seguido, recapitula-se e avalia-se o que se aprendeu e conecta-se com um novo tema ou um novo problema. Então, sempre os resultados, eles dão origem a novos problemas, a novos projetos. É aquilo que a gente faz na dissertação, na tese. Você, nas considerações finais, você diz quais são as limitações daquela sua pesquisa e você aponta possibilidades para uma outra pesquisa. Isso também acontece lá, né? Era violência.
de violência, de repente chegou-se à conclusão que não se tratou da violência contra as mulheres. E aí foi essa conclusão. Embora a gente tenha aprendido várias coisas, chegamos à conclusão naquela turma do 7º ano que não se tratou, não se entendeu ainda perfeitamente, como a gente gostaria, a violência em relação àquela que as mulheres sofrem. Então, demanda-se aí um novo tema, um novo projeto, né? Bem, projeto é um percurso descritivo. Por que então não seria um projeto? Né? Um percurso descritivo por tema, uma apresentação do que sabe o professor, que é protagonista das decisões sobre a informação e que é o único que encarna a verdade do saber. Então, esse tipo de situação não é um projeto. Ou seja, um percurso em que se descreve um determinado tema, que eu foco um tema, que eu priorizo um tema, que eu priorizo uma disciplina escolar. Uma apresentação que tem o professor como protagonista, que as informações e a verdade estão centradas na figura do professor, que ele detém o conhecimento. Um percurso expositivo sem problemas e sem um fio condutor. Apresenta-se vários temas, várias questões que não se conectam, que não levam a uma compreensão maior. Uma apresentação linear de um tema, baseado numa sequência estável e única de passos, e vinculada a uma tipologia de informação, que podem ser encontradas no livro-texto, inclusive. Então, não é desse tipo de projeto, de demanda social, de integração curricular, que a gente está falando, né? Ainda, uma atividade na qual o professor dá as respostas sobre o que já se sabe. Pensar que os alunos devam aprender o que nós queremos ensinar, e a gente sabe que muitas vezes, conscientemente ou inconscientemente, nós, na condição de professores, fazemos muito isso. Claro que muitas vezes preocupados em ofertar, em criar condições de aprendizagem, né? Uma apresentação de matérias escolares e converter em matéria de estudo o que os nossos alunos gostam e o que lhes apetece. Eu dei o exemplo inicialmente da Copa do Mundo, que geralmente vira projeto das escolas, né? Por mais que eu possa chamar de um projeto, mas não é o projeto na concepção do currículo integrador que a gente está discutindo aqui e proposto pelo Fernando Hernandes. Então, se isso que eu acabei de pontuar não é projeto, o que seria um projeto? É um percurso por tema-problema que favorece a análise, a interpretação e a crítica, como contras de pontos, como pontos, né, de vista diferentes, em que se predomina a atitude de cooperação e o professor é um aprendiz também, e não um especialista, pois justamente esse professor ajuda as crianças a aprender sobre temas que ele também vai estudar juntamente com seus alunos, até para que ele possa coordenar, até para que ele possa apresentar materiais, dar dicas, dar sugestões. É aquilo que nós, que já somos professores orientadores de TCCs, de mestrado ou doutorado, a gente faz com os nossos alunos. A gente sempre orienta, por mais que a gente tenha conhecimento de um tema, mas os pormenores daquele tema, as questões mais particulares, a gente não tem noção, e a gente vai aprendendo junto com os alunos. É um percurso que procura estabelecer conexões e que questiona a ideia de uma versão única da realidade. Cada percurso é singular e se trabalha com diferentes tipos de informação, não apenas o livro-texto. O professor ensina a escutar, pois, afinal, do que os outros dizem, também podemos aprender. Então, a questão da escuta é fundamental. Há diferentes formas de aprender aquilo que queremos ensinar, uma aproximação atualizada aos problemas das disciplinas e dos saberes, uma forma de aprendizagem na qual se leva em conta que todos os alunos podem aprender, se encontrarem o lugar certo para isso. Então, se encontrar as condições corretas, todos os alunos podem aprender mediante as suas particularidades, as suas singularidades. Por isso, não se esquece que a aprendizagem vinculada ao fazer, a atividade manual e a intuição
também é uma forma de aprendizagem. E aí, discutido então a concepção que nós temos de integração curricular e a concepção de projetos, tendo como referente, tendo como hipótese que estamos todos motivados e quando a gente retornar às nossas escolas, nós que já somos professores, ou então nós que estamos no processo de formação, quando a gente for professor, a gente vai querer trabalhar com esse projeto que atenda às demandas sociais das nossas crianças, jovens e adolescentes, então vamos lá, eu quero trabalhar com um projeto. Agora, como que a gente poderia propor para o aluno um instrumento para que ele pudesse planificar todas as fases, todas as ações, todas as descobertas, a aprendizagem, todos os percursos, como que ele poderia registrar esses processos? E aí eu mandei para vocês em um arquivo do Word um projeto, aliás, um projeto não, um plano do desenvolvimento do projeto. E esse plano, ele deve ser preenchido pelas crianças no âmbito daqueles grupos que foram estabelecidos. Esse plano não é uma criação minha, mas ele é uma adaptação do plano de ação, né, do programa ProJovem Urbano. É um programa do governo federal muito interessante e lá eles apresentam esse plano de ação comunitária. Então, a primeira coisa aí que a gente tem é a apresentação de grupo, do grupo dos alunos autores. Então, a gente, na primeira coluna aí, coloca-se o nome de todos os alunos que fazem parte daquele grupo, então, daqueles 6 ou 7 alunos daquele grupo, e aí eles vão descrever quais são as características do grupo. O grupo, ele é participativo, ele é falante, o grupo é engajado, então, são os alunos se avaliando e descrevendo as características deles enquanto grupo. E quais são as habilidades de cada participante? João é observador, fulano gosta de falar, Beltrano escreve bem, Cicrano briga, entendeu? O outro apazigua as discussões. Veja que, ao fazer isso, as crianças estão percebendo, ao identificar as habilidades dos participantes, as crianças estão percebendo que tipo de atividade individual no grupo pode ser desenvolvida por cada participante. Porque a gente vai, de repente, se Maria é muito falante e é desinibida, se tiver que fazer entrevista, é ideal que a Maria faça, porque se Pedro é tímido e prefere e gosta muito de escrever, então o ideal é que o Pedro transcreva, que ele produza a primeira versão do relatório, por exemplo, né? Então, ao perceber as características e as habilidades de cada participante, também se percebe, pode-se chegar à definição de qual seria a melhor atividade individual no grupo para cada um desses participantes fazerem. A realidade local. Então, é proposto que as crianças apresentem informações e dados sobre a realidade social a qual eles, enquanto grupo, estão inseridos. E levantados por meio de pesquisas, entrevistas e visitas. E aí, quais são os problemas dessa realidade? O que pode ser feito para superar esses problemas? Veja que, numa visita técnica, a comunidade escolar, aliás, a comunidade a qual a escola está inserida, as crianças vão observando, né? E ao retornar para a sala de aula, pode-se propor para ela, então, pensar quais são os problemas que tem aquela comunidade e o que pode ser feito para superar aqueles problemas identificados pelo grupo. E aí eles descrevem essa realidade escolar, anunciando, então, esses problemas. Veja que é um exercício da gente levar as crianças a se aproximar, a se definir, a chegar no tema a ser, de fato, estudado pelo grupo. E aí, a fase 3 é a descrição dos desafios. Então, quais são as necessidades e problemas prioritários e o contexto social em que estão inseridos? Quais ações podem ser realizadas pelos alunos que compõem aquele grupo para poder intervir
nas necessidades e superar os problemas, né? Se é uma questão social, muitas vezes é uma questão que não tem uma solução imediata, mas a gente pode pensar em ações para minimizar aqueles problemas. Agora, se é uma situação que tem um problema imediato, eu vou descrever quais são os desafios relacionados a todo esse problema, quais são as causas e o que poderia ser feito. De repente, se o problema é a questão da violência, as crianças podem chegar à conclusão da necessidade de um posto policial ali no bairro, por exemplo. E aí, onde que a gente solicita um posto policial? Para quem que eu faço essa requisição? É na prefeitura? É na Secretaria de Segurança Pública? Se é na secretaria, a quem eu devo me dirigir? Como que eu escrevo um ofício? Como que a gente se coloca? É possível marcar uma entrevista? É possível convidar o representante da Secretaria de Segurança Pública para vir à escola conversar com os alunos? Vejam como há uma integração, um envolvimento a partir daqueles problemas levantados pelas crianças com as pessoas que são responsáveis, digamos assim, no âmbito da administração pública, por resolver aquela situação. Agora vem, propriamente dito, o plano do desenvolvimento do projeto. Então, o título do projeto, o local do desenvolvimento. O local não é a escola, né? O local é o local onde o problema está, de onde o problema emergiu. O foco da realização do problema, o público-alvo, ou então o problema detectado. De repente, o público-alvo são as pessoas infectadas por leptopirose em função da pandemia de ratos que causa justamente o não tratamento daquele córrego que passa naquele bairro. Quais são as justificativas e os objetivos gerais que as crianças pretendem alcançar com o desenvolvimento, com a realização desse projeto? E aí vem justamente o plano no sentido de cronogramas, né? Quais são os resultados esperados, quais são as etapas das atividades, quais são os recursos necessários para cada um desses resultados e para cada uma dessas etapas, quem no grupo é o responsável, ou então se é um responsável externo ao grupo. Nesse exemplo da segurança, por exemplo, o representante da Secretaria de Educação é o responsável por resolver aquele problema. E aí, quais são as fases em termos de cronograma, de semanas, de dias, ou talvez de meses, vai depender da característica do projeto, que a gente tem para poder se debruçar enquanto grupo sobre esse projeto aí. E aí, quais são os compromissos, né? Descrever o conjunto de tarefas e responsabilidades que cada participante assumiu para a realização do projeto e apresentar como avalia os seus limites e as suas potencialidades para poder realizá-las. Então, no grupo somos em 7. Quais são os desafios do projeto? Quais são todas as ações que precisam ser realizadas para que a gente consiga dar conta de trabalhar esse projeto? E o que compete a cada um dos integrantes, né? E como que a gente avalia as possibilidades, as potencialidades e os limites, até para a gente poder se ajudar enquanto grupo, porque se um determinado integrante tem alguma limitação, enquanto grupo a gente precisa se organizar e se ajudar para atender e para ajudar esse colega. E aí, o processo da realização em termos de etapa, das datas e das avaliações dos resultados, mediante aquilo que eu planejei, né? Por exemplo, agendar uma reunião com o secretário de Educação do município. E aí, essa é uma etapa do projeto. E qual vai ser o dia que a gente vai agendar? O que a gente espera nessa reunião com o secretário do município, né? O que eu gostaria de abordar enquanto grupo, o que eu preciso perguntar, que informações que a gente está buscando junto ao secretário, o que a gente vai demandar para o secretário enquanto necessidades de tomadas de decisões precisam ser feitas. E aí a questão da avaliação em relação ao projeto de pesquisa, né? Do projeto referente ao trabalho do projeto integrador. O projeto de pesquisa é outra coisa. E aí tem outros aspectos, eu não vou ficar dissecando, vocês receberam lá no anexo, no e-mail de vocês, né? Bem, falado tudo isso, eu gostaria de indicar 2 materiais que eu estou chamando de inspiração. Então, para nos inspirar ainda mais,
São dois materiais que talvez vocês já conheçam, mas quem não conhece, vale muitíssimo a pena conhecer. O primeiro é o documentário chamado Sementes do Nosso Quintal. Então, para quem atua, principalmente na educação infantil, e nos primeiros anos, primeiro, segundo e terceiro ano aí dos anos iniciais, eu recomendo que vocês assistam esse documentário. Ele é feito a partir de uma escola lá de São Paulo, chamado T-Arte. Né? É uma escola completamente diferente de tudo aquilo que a gente já viu. É uma escola chamada Escola Quintal. É um tipo de organização escolar, é uma modalidade, digamos assim, é uma forma de se materializar a escola, né? Ela é uma escola de educação infantil particular, chama-se T-Arte, e ela é no modelo de escola quintal. Bem, mas quem não é da educação infantil dos anos iniciais, quem atua no ensino médio ou no ensino superior, deve também assistir, porque nos traz ótimas ideias, sinaliza para nós possibilidades de trabalhar com as crianças. E aí, no link que está aqui no YouTube, no símbolo do YouTube, vocês terão acesso a alguns trechos desse documentário que está no YouTube. Ele não está 100% no YouTube, não. A segunda dica para nos inspirar, e aí é mais voltado para o Fundamental 2 e para o médio, digamos assim, é justamente o documentário vocacional Uma Aventura Humana. E foi uma experiência nos anos 60 e 70, na rede estadual de São Paulo, com 5 ou 6 escolas, eu não me lembro ao certo, mas que no auge aí da ditadura militar, eram escolas consideradas subversivas. Foi uma proposta do governo estadual, mas, pela lógica do governo naquele tempo, ele atirou no próprio pé, porque ele deu autonomia demais para a escola, e era uma escola completamente diferenciada. Então, o que eu discuti aqui de projeto de demanda social, vocês vão encontrar exemplos acontecendo na prática nesse modelo de escola, nessa proposta de escola, lá dos anos 60, 70, lá no estado de São Paulo. Eu estou falando de São Paulo, eu peço desculpas, é porque eu sou de lá, e toda a minha realidade, todo o meu conhecimento está mais centrado lá na cidade, no estado de São Paulo. Talvez vocês tenham conhecimento de outras escolas, por exemplo, a Escola da Ponte, né, lá em Portugal, enfim, são modelos de escola que procuram romper com a tradição tradicional de organização do currículo, de organização de tempos e espaços e da própria organização do dia a dia escolar. Então, fica como dica, eu vou mandar para vocês, vocês vão clicar no link aí no YouTube, e aí sim, o vocacional, ele está 100% no YouTube. E aí no link que eu estou disponibilizando para vocês, é só clicar em cima aí do símbolo do YouTube, vocês vão direto lá para o canal do YouTube que apresenta aí o documentário vocacional. Bem, gente, o que eu havia então preparado de fala sobre a integração curricular e o trabalho com projetos para promover, para possibilitar a autoria dos alunos, né? Os alunos como autores de suas aprendizagens, autores de suas descobertas, autores do seu conhecimento, foi isso que eu havia preparado. Espero que vocês tenham, de algum modo, se encontrado com as discussões, se sintam inspirados para poder estudar mais, obviamente, e que, na medida do possível, busque colocar em prática nas suas realidades de sala de aula. E, então, é isso. Estou aberto para poder conversar, para discutir, quem quiser. Eu vou interromper a gravação